Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder mais uma pergunta. E a pergunta de hoje é do Fernando Lima. Como eu faço para saber uma revista ou a revista que mais publica artigos sobre um determinado tema em um determinado período? Bom, Fernando, então vamos lá. Essa pergunta, ela é uma pergunta que ela tende a ser respondida, tá? Pela pesquisa integrativa. Por quê? Não é correto você dizer que é possível você saber a revista que mais publica. Para você ter uma ideia, só das revistas que existem no país hoje, essa semana eu tirei uma lista direto da CAPES, a gente tem 135 mil revistas, na verdade um pouco mais de 135 mil revistas, umas funcionam periodicamente, outras não, mas para você ter uma ideia, são muitas revistas. Isso só falando do Brasil, tá? Sem contar as revistas no mundo. Quantas revistas nós temos no mundo? Então, preste atenção, saber uma determinada revista ou qual revista publica mais seria muita insanidade. Como que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer no sentido de ter acesso. A gente tem acesso às publicações dessas revistas através das bases de dados. Mas note, nem sempre a revista é cadastrada em mais de uma base de dados, porque existem inúmeras questões. Existe base de dados que só aceitam artigos que eles podem comercializar, que são dados o caso das bases de dados fechadas. Existem bases de dados que adotam o sistema de publicação aberta, onde você não pode cobrar, que é no caso da Google, no caso da Cielo. Então, existem bases de dados que são voltadas mais para uma determinada área, como no caso da PubMed, que é mais para a área da saúde. Então, não adianta você procurar lá dentro revistas de administração que você não vai achar. Então, note, quando você fala em base de dados, você tem uma gama de revistas que podem estar lá ou não estar lá. Isso também vai impactar qual assunto que essas revistas publicam e quais não publicam. Então, tudo isso você tem que considerar. O importante para quando você for fazer essa busca, para entender essa métrica de publicação da revista, é que você deixe bem claro a base de dados que você está pesquisando. Então, eu vou pesquisar a base de dados da Cielo, eu vou pesquisar a base de dados da Google Acadêmico, eu vou pesquisar a base de dados da Crossref. Então, note, você tem que escolher uma ou mais bases de dados, sempre anotando de forma sistemática qual base de dados que você pesquisou. Porque é dentro dessa sistematização de pesquisa que você vai começar a escrever o seu trabalho ou até mesmo entender as revistas e o que elas mais publicam, ou esse tema que você está buscando. Por exemplo, eu estou investigando artigos sobre promoção da saúde. Eu quero saber qual revista que publicou mais promoção da saúde em gestantes, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Você vai deixar lá claro, olha, numa pesquisa da base de dados da PubMed ou da Google Acadêmico, foram encontrados X artigos. E aí, nesses artigos que você encontrar, você vai identificando a revista que mais publicou. Você pode encontrar uma revista que mais publicou, ou você pode encontrar esse material pulverizado. Mas se o seu intuito é realmente entender a revista que mais inclinou a publicar sobre esse assunto, aí você está querendo fazer um material que a gente chama de revisão integrativa. Note, eu fiz algumas anotações aqui de quando você for buscar dentro dessa base de dados, porque você escolheu a base de dados, só que uma base de dados também tem milhares de artigos. Então, o que você tem que fazer? Adotar critério de inclusão e exclusão.
Como assim? Eu quero saber artigos que falem sobre promoção da saúde. Só que se você colocar promoção da saúde, vai aparecer em inúmeros fatores, inúmeras áreas. E aí você vai colocar, o meu critério de inclusão foi promoção de saúde da gestante. Então é um critério de inclusão. E o critério de exclusão é promoção da saúde em outras áreas. E o que significa isso? Que os artigos que você encontrar direcionados a gestantes, você vai colocar, deixar lá e vai coletar. O que for só de promoção da saúde, mas em outras áreas, você vai excluir, porque ele é um critério de exclusão. Então, toda vez que você for numa base de dados, é importante você anotar os critérios de inclusão e exclusão, escolher, porque aí você vai justificar por que captou esse material. Outra questão é você fazer um recorte. E o que é um recorte? O recorte de tempo, por exemplo, eu vou selecionar artigos dos últimos 5 anos. Então, esse seu critério de inclusão é também um recorte temporal. Então, você vai dizer que pode ter mais artigos de promoção da saúde da gestante, só que o meu critério de inclusão temporal foram os artigos dos últimos 5 anos. Outro recorte é que eu vou selecionar artigos científicos disponíveis completos. Por quê? Existem algumas bases de dados, como no caso da PubMed, que o que ele faz? Ele dá o resuminho para você do artigo e ele direciona esse artigo para a revista. E às vezes algumas delas cobram o artigo, algumas delas, para você receber, você tem que ter um cadastro especial. Enfim, não é garantia que você vai conseguir ter esse material na íntegra. Então, você vai conseguir saber qual é a revista que esse material foi publicado, mas você não vai conseguir ter acesso ao conteúdo. Então, é uma outra forma de recorte, que é recortar. Então, eu escolhi os artigos científicos dos últimos 5 anos que tenham como disponibilidade artigos científicos publicados em periódicos completos disponíveis gratuitamente, ok? É outro recorte. Então, você vai fazendo esse recorte para identificar a sua amostra, tá? Então, assim, depois disso, o que você vai ter que fazer? Você vai coletar uma quantidade de artigos. Tem bases, tem assuntos que você vai conseguir fazer isso, tá? Apareceram aí 100, 120 artigos para você ler o resumo e fazer esse quadro aí das revistas que mais publicaram. Até aí tudo bem. Agora, se aparece 1.000, 2.000, 3.000, dá até para fazer, mas é uma coisa muito complicada. Você vai desprender muito tempo. A não ser que você tenha esse tempo e que esse seja realmente o seu intuito dessa revisão integrativa gigante, eu acredito que não vale a pena. O mais usual é que a gente escolha os 20, 30 artigos. E aí você faça uma revisão em cima desses materiais escolhidos. Então, note, cada base de dados vai ter uma gama de revista. Por que é importante você anotar a base de dados? Porque você pode ter questionamentos. Por exemplo, você falou que nesses 3 anos ou nesses 5 anos, a revista que mais publicou sobre promoção da saúde da gestante foi a revista X. Só que eu investiguei e você falou que essa revista publicou 10 artigos. Só que eu investiguei lá na Núcleo e eu vi que a Núcleo publicou 100. Então, sua pesquisa não está correta. E aí você tem que explicar. Não, ela está correta. Nessa pesquisa, eu investiguei essa base de dados e fiz esse recorte. Com esse recorte apareceram esses materiais e essas revistas. Entendeu a diferença? É impossível você conseguir saber a revista do mundo inteiro, a revista que mais publicou determinado assunto no mundo inteiro. Eu diria hoje que até mesmo no Brasil. É impossível você conseguir esses dados. O que você pode mais se aproximar é fazer uma revisão integrativa dentro de um pontapé aí de pesquisa sistematizado, e aí sim você dizer, olha, através dessa busca, dessa base de dados, dessa forma de pesquisa,
eu encontrei esses materiais. E dentre esses materiais, essa e essa revista se destacam. Tá ok? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.